Bom, a gente vai começar falando hoje sobre os pronomes objetivo direto, ou seja, a gente vai estudar todos os pronomes que são referentes à pessoa do discurso. Vamos relembrar quem são as pessoas do discurso. Vemos que as pessoas do discurso são os pronomes pessoais, que é o yo, o tu, o vos, ele, ela, os te, nosotros, vosotros, ellos ou elas ou ustedes. Então, os pronomes conhecidos como objeto direto também vai ser igual a um verbo. Ou seja, quando a gente vai conjugar um verbo, a conjugação de cada um se refere à pessoa do discurso. Isso não é diferente nos objetos diretos. Claro, a única diferença que tem entre a conjugação de um verbo para um objeto é que no objeto não existe conjugação. Ele é uma coisa só, ele vai ser utilizado daquela maneira, naquela ortografia, tá? Então vamos conhecer aqui. A gente está vendo aí, essa imagem que vocês estão vendo, está lá na página 105 do livro, tá? Vocês podem acompanhar pelo livro também. E a gente vê aí que nesse quadro tem as pessoas do discurso na primeira coluna. Na coluna do meio, a gente vê realmente os pronomes que são os objetos diretos, fazendo referência para cada pessoa, né? E do lado, a gente vê alguns exemplos de como utilizar esses objetos diretos. Primeiramente, vamos conhecer cada objeto direto. Dando zoom aqui para vocês verem. Ó. Então, aqui, a primeira pessoa do discurso, que é o Joe, tem um objeto direto que se refere a ele, que sempre vai se referir ao mim, tá? Mim é a primeira pessoa do discurso, que vai se referir não à frase, no exemplo, que a gente vai ver já já. O tu ou vos, que é a segunda pessoa do singular, também tem um objeto direto, que é conhecido como te. O ele, o ela, o usted, que é a terceira pessoa do singular, também vai ter um objeto direto, que é o lo ou lá. O lo para o masculino e lá para o feminino. Na primeira pessoa do plural, que é o nós outros, o objeto direto que vai se referir a ele, sempre nas frases, vai ser o nos. Já na segunda pessoa do plural, que é o vosotros, é o os. E na última, que é a terceira pessoa do plural, que é o ele, os elas ou ustedes, vai ser o los e o las. O los para o masculino, las para o feminino. Vamos ver aqui como funciona nos exemplos. Pronto, ajeitando. Vamos lá. Ana siempre me invita a las fiestas de su colegio, ou seja, eu estou falando para mim mesmo que aquela pessoa sempre vai me convidar para a festa dela. Quando eu falo de mim, né? Por mais que tenha Ana aí nessa frase, não equivale à terceira pessoa, tá? A Hélia, não equivale. Eu tô falando de mim próprio, que uma certa pessoa com o nome Ana me convidou para uma festa da escola dela. Então, se estou referindo a mim, o objeto direto que tem que ser usado nessas frases é o me, por isso que está aí em vermelho. Então, Ana sempre me invita a las fiestas de su colegio, ou seja, estou referindo a mim. Esse me se refere à primeira pessoa do discurso. Eu. O próximo. Voy a invitarte a la fiesta de mi colegio. Quando se fala vou a invitar-te a la fiesta de mi colegio, já muda de figura, ou seja, a outra pessoa que está falando comigo, ou seja, existe duas pessoas na conversa, eu e a outra pessoa, que a gente fala informalmente tu, né, está me convidando. Então, essa pessoa que fala e eu que estou escutando, eu que escuto, sou aquela segunda pessoa do discurso. Por isso que eu coloco te, vou a invitar-te. E esse te sempre vai ser junto, colado com o verbo. Qual é esse verbo? Invitar, do verbo convidar no português. Então, ele não pode ser separado. Às vezes acontece, mas nesse caso, esse te pode sim ficar junto com o verbo invitar-te. Por isso que quando eu falo invitar-te, é como se fosse uma só palavra, tá?
tá? ¿Por que não la invitas a tu fiesta de graduação? Ou seja, eu tô falando de uma certa pessoa, ela, né? Então, eu tô falando com alguém, mas estou me referindo a uma outra pessoa do discurso, que é a terceira pessoa, ele ou ela. No caso aqui, foi usado lá. Esse lá vai se referir a uma pessoa feminina, tá? ¿Por que não la invitas a tu fiesta de graduação? Né? Ou seja, tá falando dela. Eu estou conversando com alguém, com a segunda pessoa do discurso, eu, tu. E estou me referindo, falando de alguém que é uma terceira pessoa. Então, sempre eu vou utilizar o lá ou o no. Nesse caso aqui, tá falando de uma menina, já que tá utilizando um lá, já que ele é um objeto direto utilizado para o feminino. Prosseguindo. Carlos nos ha invitado para sua fiesta de graduação. Aqui fica mais fácil, porque eu sempre falo, né? Que quando uma frase tiver um nome de uma pessoa, nome de um lugar, nome de uma estrutura, sempre vai se equivaler à terceira pessoa do discurso. E quem é a terceira pessoa do discurso? É ele, é ela ou você. Então, Carlos é ele. Então, se é ele, eu vou utilizar um objeto direto que vai se referir a ele, a nos, tá? Ou seja, ou também posso me referir a nosotros, né? Vamos aqui, ó. Nosotros, nos. Perceberam? Carlos nos ha invitado para sua fiesta de graduação, tá? Nesse caso aqui, está com o sentido, aqui vocês têm que raciocinar, nesse outro caso, nesse outro sentido. Raciocinar que Carlos está nos convidando, se está nos convidando, então é eu e outras pessoas, é eu mais alguns amigos. Então, eu vou utilizar esse nos equivale a eu e um monte de outras pessoas que estão comigo. Ou seja, uma equipe, uma turma, né? Colegas. Próximo. Os invitaré a mi fiesta de graduação. Ou seja, esse os é utilizado para vosotros. Ele não é muito usual, né? Já que ele é mais formal. Sempre a gente fala com informalidade em qualquer língua. No espanhol, isso não é diferente. Mas caso tiver isso na frase, a gente fala os invitaré a mi fiesta de graduação, ou seja, é a segunda pessoa do plural. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, porque a gente não usa, né? Então, quando a gente vai explicar, nem a gente mesmo entende, porque a gente não usa, né? Mas a gente tem que entender que esse os, se tiver que identificar na frase, aquele os ali pertence a que pessoa? Basta vocês falarem que aquele os que está naquela frase vai se referir à segunda pessoa do plural. Último exemplo. Não sei por que Jorge não los invitó a sua fiesta de graduação. Esse los está referindo que Jorge não convidou outra pessoa, além de mim e de outra pessoa, né? Ou seja, tem duas pessoas aí a mais, eu e outro amigo, eu ou outra amiga. Então, esse los, se tiver na frase, vai se referir a quem? A terceira pessoa do plural, quando tem eu e outra pessoa do discurso, que é o tu, tá? Então, é isso. Na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá? E não deixem de fazer a atividade que envolve ele.